Bem-vindos, senhoras e senhores, a esta droga de canal. Eu sou o Lucas e se alguém por mim perguntar, diga que só vou voltar quando me encontrar. Hoje a gente fala de A World of Darkness Gypsies, então toca a vinheta aí. Tilwyn Woodruff foi quem escreveu esse livro. Ela é considerada a primeira mulher a escrever um livro na White Wolf. Acho importante de denotar isso, principalmente porque outras mulheres participaram de outras produções, mas um livro em que a autora, né, o autor, escreve sozinho, né? Ela é a primeira mulher que escreve um livro sozinho. Então, toda a autoria de A World of Darkness Gypsies é de Tilwyn Woodruff, não sei como é que fala o nome dela. Eu dei uma pesquisada na vida dela, né? Ela morreu em agosto do ano passado, bem recente, final de agosto, se não me engano, e ela tem um histórico de trabalho na televisão. Ela escreveu outras coisas importantes, e a carreira dela, assim, é bem importante. Fizeram uma matéria quando ela morreu. Ela não é uma pessoa que passou em branco, assim, na nossa vida, né? Acontece dela ter começado com o pé esquerdo, né? Existe essa fábula, não sei, das pessoas principalmente que não leram, né? De ouvirem falar que Gypsies é um material ruim, e realmente é ruim, já vou adiantar aqui, porque ele trata com muito desrespeito ao meu ponto de vista em relação ao povo romani. Não descredibiliza todas as outras coisas que Tilwyn fez ao longo da sua vida, né? Então fica aqui esse vídeo em memória a ela também, né? Mas enfim, esse livro aqui é péssimo. Vamos entrar em detalhes sobre a estrutura do livro primeiro, né? Que ela começa falando sobre as referências bibliográficas, né? Vai falar sobre, principalmente sobre o folclore, né? Não tem muitas informações sobre o próprio povo, né? Vai falar sobre o aspecto mítico, o aspecto místico do próprio povo. E isso não é legal, na verdade é racista, porque quando a gente coloca esse aspecto sobrenatural em cima de algum povo ou etnia, então a gente cria um preconceito, né? Então isso realmente é muito racista. Esse é o primeiro problema, e a gente acabou de começar o vídeo, que faz esse livro ser ruim e desconsiderar realmente a história real do povo romano. Depois ele vai contar a história do povo rom, depois vem com informações sobre esse povo, criação de personagem, vem com poderes, criação de vem com as 5 famílias, né, que mais importantes. Existem uma série de famílias, mas essas 5 são as mais importantes, principalmente porque elas são envolvidas com as criaturas do mundo das trevas. Enfim, eu vou explicar isso com calma. Depois ele apresenta as ferramentas narrativas, que são propostas de história para você narrar jogos com personagens que sejam Roma. Traz alguns personagens modelo, caso você esteja perdidão e queira um ponto de partida para você poder fazer essas personagens. E por fim ele traz alguns Roma notáveis, né? Esse ponto aqui é importante para a lore, né? Você que gosta de lore. O Rô Armadeu até citou algumas coisas que são ditas, na verdade são bem importantes para o lore do jogo, e eu vou citar eles aqui nesse vídeo. Por conta do livro ele ter o seu próprio ponto de vista sobre o povo romani, eu acho interessante fazer a divisão em 3 partes desse vídeo, tá? A primeira parte, por ordem de importância. Eu vou falar sobre a história real do povo Roma. Depois eu vou falar sobre o que o livro fala sobre o povo Roma, que na verdade não tem nada a ver, é uma história que na verdade é embutida dentro do lore de Vampira Máscara. E a terceira parte eu vou fazer uma sugestão de como você pode reciclar esse livro, né? Como você pode utilizar ele. Tem algumas coisas... eu não gostei mesmo do livro, nem nos aspectos de jogo, eu achei bem fraco. Acho que coisas que poderiam ser aproveitadas em outro lugar. Quando chegar em sugestões, vocês vão entender onde eu quero chegar. Dá pra reciclar, enfim. E eu vou separar dessas 3 partes pra gente poder destrinchar de uma forma bem sincera do que é a obra de A World of Darkness Gypsies. Bom, falando sobre a história do povo, da história mesmo, eu quero começar considerando algumas coisas importantes, porque a minha pesquisa foi um pouco limitada. Eu admito que, dentre as leituras que eu fiz, eu não encontrei muita coisa escrita, na verdade. São coisas que... são materiais, na verdade, que tinham acesso pago, então eu não tinha o cacife para poder pagar esses materiais. Então eu tirei muita coisa que eu encontrei de canais do YouTube, de um historiador, e de um próprio Romani. Essas 2 pessoas, elas fazem materiais sérios sobre outras coisas. O Florian, que é o cara que é Romani, se não me engano, ele mora na Romênia, né? E ele fala coisas sobre a sua cultura, ele fala sobre a apropriação cultural. Ele é bem interessante, ele enriquece bastante. É um cara bem jovem, aparentemente, mas ele já foi entrevistado por canais de televisão, enfim. É um cara que, engrandece bastante, assim, o conhecimento sobre o povo, né?
E esse é um ponto que deve ser considerado também, né? A cultura deles é falada, a língua deles mesmo não tem escrita, se eu não me engano, e é uma mistureba, assim, de muitas outras línguas, enfim. A história do povo romani, o povo rom, ou povo roma, na verdade, o romani a gente usa como adjetivo ao se referir à língua. Então, o povo roma, ou rom, ele se origina na Índia. Não sei exatamente em que período, né? Acho que, vamos dizer assim, desde sempre. É dito que era uma casta de músicos e dançarinos, e eles eram itinerantes lá dentro. E não se sabe exatamente o que aconteceu para eles, enfim, aconteceu alguma coisa e eles saíram de lá. Dizem que foi alguma guerra ou alguma coisa do tipo. O povo Rom, ele sai da Índia. Uma coisa importante, eu acho que é que o termo Rom, ele na verdade vem de Dom, ou de Doma, que é uma palavra que vem do sânscrito antigo, que é o que era falado na região ali da Índia, né? Então não tem nada a ver com que, por exemplo, Roma, a cidade de Roma, ou qualquer coisa que seja relacionada à Itália. As pessoas tendem a confundir, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, principalmente com o povo romeno, né? Também não tem nada a ver. Mas a partir dessa saída, né, desse êxodo do território indiano, a gente tem uma divisão dessa caça em 3 partes, que é o povo Lon, o povo Dom e o povo Rom. A gente vai focar no povo Rom, mas acho importante de ressaltar que o povo Lon e o povo Dom, eles são bem diferentes do povo Rom. Eles possuem seus próprios costumes, a língua deles é diferente, apesar deles terem algumas semelhanças de vestuário, principalmente na religiosa, ainda assim ela se distingue principalmente geograficamente, né? Esse canal que eu disse do Florian, que ele é um Romani, ele explica bastante sobre as divisões que existem espalhadas pelo mundo. São vídeos interessantes, depois você dá uma olhada lá, tá aqui no comentário, tá? Ou na descrição do vídeo. A partir dessa divisão a gente tem a chegada do povo Rom na Europa, século X ou XI, então você que tem a sua crônica de Idade das Trevas e quiser dar mais uma informação, mais uma acuidade em relação às informações do povo romani, então, eis aqui as datas, né? Se você colocou antes, então eles não chegaram ainda, né? Nada impede que um ou outro tenha chegado, mas massivamente eles chegaram no século X ou XI. Tá. E bom, como esperado, né, os europeus estão receptivos, eles trataram com muito preconceito. O povo Roma ele começa a sofrer desde então, principalmente pelos aspectos da pele escura, e lá eles começam a sofrer o racismo, principalmente pelas suas culturas, os seus costumes, enfim. É aí que vem também a explicação de por que eles mantêm, na verdade é o começo, né, de manter a língua entre eles mesmos, né. É uma forma segura de que eles podem se comunicar sem que outra pessoa possa entender. E como eu disse, né, a língua do povo Roma, ela vem do sânscrito antigo, então ela foi se modificando conforme foram essas andanças. Uma coisa muito importante de ser ressaltada é que até então, por mais que fosse um povo itinerante dentro da Índia, isso não faz com que eles fossem exatamente nômades, mas e sim refugiados. O povo Roma, o que eles mais querem, eu vou chegar a isso mais pra frente, é justamente ter um lugar para ficar, no sentido de ser acolhido em alguma nação. Eles já consideram um povo, e eles consideram que o lugar deles é onde o Roma esteja. Então não tem uma ligação com esse costume de nômade. Na verdade é uma forma de, enfim, sobreviver, porque eles, por causa desse preconceito, as pessoas não levam eles a sério, principalmente em relação aos crimes e coisa e tal. Então eles ficam vagando de um lado para o outro, porque eles são basicamente expulsos desses lugares. Né? Algum tempo depois surge o Vlad Tepes, e ele é um personagem muito importante na história de Roma, no aspecto negativo, porque o Vlad Tepes ele escraviza, né, o povo Roma, principalmente durante os conflitos com o Império Otomano. Então lá eles sofrem muito por muito tempo na mão dos romenos. Lá eles são escravizados mesmo. E eis aqui umas informações importantes sobre esse capítulo, né? Gypsy, só para você, caso você não tenha ou não lembre do que eu já disse, ou caso você não saiba mesmo, por não saberem exatamente de onde vem o povo Roma, eles se referiam como Gypsy porque eles pareciam egípcios. E por que nós não devemos exatamente nos referir ao povo Roma como ciganos? Porque nessa época de escravização, o povo Roma, ele foi, em romeno, a palavra tigan quer dizer escravo. E todos os termos que são derivados, né, que são tigan, cigano, gitano, eles se referem a essa palavra que seria o tigan, que significa escravo. Então quando você chama um romani de cigano, você está chamando de escravo indiretamente. Mas Lucas, aqui no Brasil tem principalmente o movimento
que vem com... Como é que chama aquele cara que canta Rosa Madalena? Enfim, esqueci o nome dele agora. E ele tem apoio do povo cigano, coisa e tal. Olha, você não saber, como eu disse, né, a cultura, ela é falada. Não estou dizendo que eles são ignorantes, mas muita coisa é barrada, deixada de lado. Existe esse negócio do eurocentrismo, essa coisa do embranquecimento da história, que exclui todos os outros aspectos de outras histórias, né? É só você ver pela história preta, a história latina, enfim, todos os imigrantes, né, eles sofreram muito aqui na América e poucas pessoas têm realmente contato com os seus ancestrais ou com as culturas ancestrais, né? É só hoje em dia que a gente está valorizando de verdade isso, né? Quer dizer, pra valer, né? É natural que as pessoas não saibam, né? Que, tipo, cigano, ele refere a essa palavra que quer dizer escravo. Então, é só pra você pensar. Bom, e como eu disse, eles mantiveram a língua deles entre eles mesmos como uma forma de segurança para eles se protegerem por muito tempo. Acredito que até hoje não tem realmente a forma escrita. Talvez o que nós temos sobre a língua seriam transcrições que seriam a forma correta de você se referir aos termos, né, às palavras, né, a fonética dessa língua. Acho isso muito interessante. Mas é importante dizer de novo que, por conta desses episódios todos, principalmente que eu estou prestes a falar, é que marcam que realmente o povo romani, na verdade eu disse que não é, mas me parece ser que não é um povo nômade por natureza, mas sim uma forma de se proteger, de sair de um lugar para outro porque eles são hostilizados, as pessoas não querem empregar eles não conseguem viver num lugar, e aí então eles têm que ir embora porque eles não são bem recebidos ali. E como eu disse, o povo Roma, eles se sentem em casa onde eles estão, então independente disso, não tem esse papo de que a Índia é a terra deles. Para com esse papo, pelo amor de Deus. A gente tem que, como qualquer outro refugiado, como qualquer outra pessoa que está migrante, a gente tem que acolher e receber de forma positiva, né? E entender como que é a cultura desse povo. Outro episódio importante, muito importante de forma negativa na cultura dos Roma, é a Segunda Guerra, que assim como os judeus, eles foram vítimas do Holocausto massivamente e eles não são lembrados por isso. Por quê? Eu não sei. Mas eles nunca são lembrados, principalmente em livros de história, enfim. Raramente você tem uma citação referente ao Holocausto, referente ao povo Roma. E isso mostra como ainda mais tem um racismo imbuído, né, nessa história toda. E a gente vai ver isso reproduzido aqui no livro, que, rapaz, enfim... Com o tempo eu vou explicando aqui as coisas. E depois de tantas perseguições, eles se espalharam pelo mundo, por manterem a cultura deles muito entre eles mesmo, como uma forma de proteção, como eu havia dito. Então eles sofrem muito preconceito, eles são taxados de ladrões, enganadores. Aliás, eu acho interessante uma coisa que o Florian disse no canal dele: existe esse estigma, esse estereótipo do Romani como um místico, um cara que lê o futuro das pessoas, que com o tempo, né, as pessoas não tinham confiança nesse povo que era tão exótico aos europeus, né? Então eles não tinham cargos de confiança, ou mesmo, enfim, eles não conseguiam ter nenhum tipo de meio de viver. Então, assim como qualquer outra pobreza de qualquer pessoa que, independente de sua etnia, independente do seu povo, da sua origem, a pobreza ela vai levar à criminalidade e vai levar a alguns meios voltados à sua própria cultura. Então, existiam sim os Romani que liam mãos, que, enfim, eram ligados a essas coisas, mas eram forma de ganhar dinheiro, e não uma forma estereotipada, né? Não sei por que exatamente ficou. E eu acho interessante também ressaltar que a apropriação cultural é muito forte, né? Existem, principalmente a vestimenta do povo romano, ela foi adotada principalmente pelo movimento hippie, foi uma apropriação fudida mesmo, né? Você vê claramente que tem uma influência romana ali na vestimenta. Vou colocar umas imagens aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. E não tem nenhum crédito, não tem nenhuma reflexão sobre o assunto. É bem interessante pensar sobre essas coisas também. E como talvez, de uma forma... Eu vou ser bem inocente aqui no que eu vou dizer. Mas de uma forma bem leviana, você adotar costumes que não são seus e você simplesmente desprezar suas origens, né? Se eu não me engano, aqui no Brasil é a maior comunidade de romanes que existe no mundo. Inclusive, nós tivemos um presidente que tinha linhagem romani, que é o Juscelino Kubitschek. Eu fiquei surpreso em saber disso, eu realmente não sabia. Bom, e como eu disse, né, já que eu citei no Brasil, a palavra cigano é um exônimo da palavra Roma, né? Que o exônimo seria um termo em que uma nação usa para se referir a algum termo estrangeiro, né? Para se referir ao povo romano, a gente usa a palavra cigano,
cigano, mas como eu disse, ele se remete ao Tigan, que quer dizer escravo, então não é legal de ser usado. Bom, eu sei que eu resumi muito da história deles, tem muita coisa a ser aprendida, muita coisa a se conhecer, né? Principalmente em relação aos processos de embranquecimento da cultura. Aqui no canal tem bastante coisa, né? Aqui na descrição eu vou deixar o canal do Florian. Ele é o cara que mais tem informações sobre o povo, né? O povo dele. E ele é um cara muito ativista em relação a isso. Então vale muito a pena você dar uma olhada lá. E o outro que eu achei, né? Que é um documentário, ele realmente só fala sobre a história. É tão engrandecedora quanto o canal do Florian, mas é só sobre isso mesmo. É só uma segunda referência para vocês entenderem. Algumas coisas são muito complicadas de serem ditas, principalmente porque são confundidas, né? Você tem aquela série Peaky Blinders que eles falam que são de linhagem cigana, mas na verdade não são, né? No canal do Florian ele explica que existem os viajantes que são um povo nômade dentro da Irlanda, ou algo do tipo. Há essa confusão só porque eles são nômades, eles também são taxados como gypsies. Como eu disse, eu deixei muita coisa de fora, dei uma bela abreviada na história do povo Roma, então vamos seguir falando o que o livro fala do povo Roma. Bom, como eu disse no começo, o livro ele se agarra às referências folclóricas e míticas sobre o povo Rom. Então, muito do que a gente vai ver aqui são coisas, enfim, não são exatamente o reflexo da cultura dos romanos. Então, segura. Quer dizer, na verdade não tem nada a ver, né? Você vai entender, enfim. A gente começa a história com Daena, é a progenitora, né, do povo Roma, e ela tinha sua família ali no vilarejo, não fala exatamente onde é, na verdade nem fala onde é. Tem ali a sua família, e ela conhece um cara misterioso que visita ali a aldeia dela, o vilarejo dela, que seria um tal de Dracian. Eles se apaixonam, quer dizer, ela se apaixona pelo cara, coisa e tal. Só que quando ela leva ele pra casa, pra que ela possa conhecer a família dela, o irmão mais novo dela, qual que é o nome do safado? Esse Sarhat, é o irmão mais novo da Daena, ele não gosta, ele sente alguma coisa por esse cara de repulsa, ele não sente que alguma coisa de errado com esse cara. E a Daena, ela bate o pé, fala que eles estão apaixonados e coisa e tal. Esse Sarhat, ele não concorda com a união desse casal, e ele foge de casa, e então ele fica desaparecido. A Daena, ela casa com esse Dracian, e eles se mudam para outro lugar. Quando eles vão morar juntos, ele confessa que ele é um morto-vivo, que ele é um vampiro, de fato, e além disso ele começa a contar os segredos do mundo das trevas para ela, né? Começa a contar sobre os segredos dos próprios vampiros, sobre a existência de lobisomens, enfim. Começa a contar tudo, o cara solta a língua mesmo. Ele se alimenta dela, mas ele não a alimenta com o sangue dele, então ele previne ela de qualquer tipo de vínculo que não seja da exploração, né? Porque ele tá se alimentando da coitada, mas ele priva ela de qualquer contato a mais, né? Que ele possa trazer, qualquer prejuízo que ele possa trazer a ela em relação ao vampirismo. Aqui no livro fala que esse Dracian é um cara iluminado. Eu acredito que seja no sentido de que era um cara muito inteligente, muito sábio, e que ele sabia de algumas coisas que talvez não fossem óbvio para qualquer outra pessoa, né? Uma vez que ele já era um vampiro, ele contou os segredos de coisas que não eram exatamente da natureza dele, como de lobisomens e coisa e tal. Ele plantou uma árvore, e a partir dessa árvore ele disse que ele estava trabalhando para que ele pudesse se livrar do vampirismo, para que eles pudessem, o Dracian e a Daena, viver de uma forma pacífica. Enfim, ele gostava realmente dela e queria se livrar da maldição. Acontece que essa árvore, chamada de Árvore do Conhecimento, ela dava um fruto, e esse fruto ele seria o responsável pela cura, né? Por livrar a maldição desse Dracian. Só que teve um outro cara que apareceu, um tal de Anriat. Ele comandava a cidade de Marfim. Acho interessante dar essas informações, para você fazer os links aí, livro de Nod, talvez. Ele descobriu sobre essa árvore, e ele, como ele mandava na cidade, ele queria ter acesso a esse poder, então ele já mandou um exército para poder ir atrás dessa árvore do Dracian. Nesse episódio em que eles vão buscar que ele confessa, né? Na verdade o Dracian ele fala para Daena que ele tá sendo perseguido por causa dessa árvore. Quando ele conta para ela que ele tá querendo se livrar do vampirismo para eles poderem ficarem juntos, eles eles ficam ali juntos, curtem o amorzinho lá deles. À noite, quando tá perto de amanhecer, eles caem no sono. Quando já tá de dia, a Daena, no refúgio lá deles, escuta alguém bater a porta. E quando ela escuta isso, e sabendo a informação de que poderiam vir atrás desse fruto dessa árvore da sabedoria, que é a Tree of Knowledge, se não me engano o termo, ela se desespera e ela taca fogo nessa árvore. Ela pega, na verdade, o fruto, o único fruto que tinha nessa árvore, ela pega e guarda dentro do seu vestido. E então arrombam a porta e entram ali no refúgio deles. O Dracian, ele tá, como disse, né, tinha amanhecido. O Dracian, ele tá debaixo da terra. Ele tá lá dormindo bonitinho. Entram, e quando entra, ela percebe que é um lobo. E esse lobo, ele fareja, ele acha ela escondida.
Só que quando ela sai pra poder dar um cacete nesse lobo, né? Porque, enfim, ela tinha que lutar pra poder sobreviver. Esse lobo toma a forma de um homem, e aí ela descobre que esse cara é, na verdade, o seu irmão mais novo que havia desaparecido. E esse cara, ele conversa com ela, diz que, na verdade, ele não veio pra destruir ninguém, ele só veio ali pra poder avisar que os homens do Ariat estavam vindo e que ele ia levar ela pra um lugar seguro. Então ela segue o Sarrat, ele vai ali pra um povoado, é dito que é um povoado de lobisomens, não diz exatamente se ele é o único, se é um povoado de parentes, enfim, não se sabe. Quando ela tá dentro ela tá dentro da cidade de Marfim, e então esse Ariat, ele vai atrás dela, antes que ela pudesse perder o fruto que ela havia escondido, ela parte, né, ela corta o fruto ao meio, e ela pega 5 sementes que tem lá dentro e coloca dentro do colar dela. E quando ela faz isso é quando ela adquire realmente os poderes. E com esses poderes que, enfim, lembrando que Dracian, ele era um cara iluminado, e ele fez essa árvore que deu esse fruto. Então existe uma mística aí que a gente não está entendendo, né? Alguma coisa muito importante. A gente está falando de uma pessoa que é a progenitora, e com esses poderes desse fruto misteriosíssimo, ela guia o seu povo para fora da cidade, intocado, e então ela foge. E a partir dessa linhagem, né, que ela tem com o seu povo, é que eles começam a sofrer hostilidade, principalmente por influência dessa semente, né, desse fruto, da semente desse fruto. Acho bem interessante, mas é basicamente essa história do povo Roma. E por ela possuir essas sementes é da onde vem esse estigma, e todo mundo que é da linhagem dela, né, como é colocado lá na fraqueza dos Ravenos, eu já disse isso lá no livro dos jogadores, que é um absurdo, e só pelo fato de você ser um Romani, você já tem uma fraqueza, que é esse estigma das pessoas, né? E eles são nômades justamente porque eles não são aceitos nos lugares. E aqui é justificado porque é parte da linhagem sanguínea dessa Daena, que carrega as sementes, e as sementes, elas são desejadas pelas outras pessoas. E aí elas sofrem preconceito por causa disso. Bom, acontece que por conta desse aspecto místico, né, nada que estivesse ruim que possa piorar, é que os Romani, como eu disse, né, os aspectos mágicos imbuídos a um povo ou a uma etnia é racismo. Então, todos os Romani, eles podem ter poderes, né? Eles são sujeitos aos poderes porque eles, como se tivessem sido como se a linhagem sanguínea deles tivesse impregnado com os poderes da semente do fruto. E aqui ele cita o nome dessas sementes, eu vou ler aqui, né, que é o Curecem, que é a semente de despertar terreno, Jalomazim, que é a semente de estrelas, Ruslequim, a semente de lágrimas ardentes, Eiavelan, a semente das águas mais brilhantes, e Bonerim, a semente da escala balanceada. Enfim, o livro ele explica aqui, mas não vou entrar em detalhes, nada de relevante que você... Quer dizer, eu não achei nenhuma relevância. Se você quiser, aí você vê no livro. Eu acho interessante que no livro do Clã Gangrel existe uma lenda sobre uma mulher que ela tem... que seria a primeira mulher de Adão, e ela estava grávida, e isso, ela foi expulsa do paraíso, coisa e tal. Mas quando ela foi expulsa, ela estava grávida de 5 crianças, né? A natureza acolheu ela. E dessas 5 crianças, uma era natimorta, na verdade, então 4 sobreviveram. E ela presenteou os seus filhos para alguns animais específicos, que é o urso, o lobo, o tigre, a serpente e a besta. E quem ficou com o natimorto foi a serpente. Então existe alguma metáfora aqui, eu confesso que eu não consegui tirar nenhum leite de pedra aqui dessa simbologia, mas existe alguma coisa interessante aqui a ser denotado, então se você ligou Lé com Crê, então por favor deixa aí nos comentários, beleza? Tudo isso para explicar também que eram 5 sementes, como na lenda Gangrel existe esses 5 filhos, a partir desse pensamento que nós temos 5 famílias maiores aqui no livro, isso sou eu fazendo correlações, tá? Mas enfim... As 5 famílias maiores a serem consideradas entre os Romani, e cada uma tem uma ligação sobrenatural, mas eu vou explicar cada uma delas agora. Acho importante falar que as famílias, né, porque realmente a cultura romana também é designada, né, como eles se espalharam pelo mundo, então eles realmente têm famílias, né, mas essas famílias não são chamadas de clãs. Isso na vida real, tá, gente? Não no jogo. Mas essas famílias não tem nada a ver com esses clãs que eu disse, tá? Quer dizer, pode ser que tenha, mas vamos focar no joguinho. Bom, a primeira família dos Lupinos, é importante falar... Nossa, que vai literalmente uma cachorrada agora. Porque assim, a Daena teve filhos com o Sarrat. Sim, ela teve filhos com o próprio irmão. E a partir dessa ligação é que teve essa linhagem que, enfim, ela teve gêmeos com ele, na verdade. E esses gêmeos, eles foram para o Egito. E no Egito eles conheceram 2 lobas. E lá eles se apaixonaram, cruzaram, e aí deu origem aos Garou dali. E é importante dizer também que aqui diz que essa família é ligada aos peregrinos silenciosos, mas não deu origem
aos peregrinos silenciosos, tá? Então pode ser que alguma coisa ali que o Romadeu tenha trazido seja de outro lugar, ou seja um equívoco mesmo, gente, acontece. A segunda família são os Ravenos. Agora vamos lá. O que acontece? A Diana, ela retornou ao túmulo de Drácian, o que significa, porque assim, a história é um pouco confusa, porque não tem um ponto que diz que o Drácian morreu, mas ele tinha entrado na Terra, né? Então, enfim, deixou muito vago o que aconteceu de fato com esse Drácian. Mas ela volta lá no túmulo desse cara, pega as cinzas, das cinzas dele, ela encontra uma pedra de sangue. Ela guarda pra si. Ela conhece um cara, que o nome dele é Ravenus, e ela acha ele um homem muito íntegro, então ela pega essa pedra de sangue, mistura com o seu próprio sangue e entrega pro cara. E o cara, ele se torna um Shimuro, né? Se torna um vampiro a partir dessa fusão com essa pedra de sangue. Eu acho interessante como tem essas metáforas aqui que fogem desse padrão do que é o abraço, coisa e tal. Mas enfim, essa é a origem da família Ravenous. E acho importante dizer que a família Ravenous ela já existia antes desse cara ser abraçado, né? Esse cara se transformado em vampiro, vou botar dessa forma, né? Existiam outras pessoas dessa família, né? E ele adotou essas pessoas dessa família e então se construiu uma linhagem. Os Ravenous, diferente de todas as outras famílias, eles são onerosos, né? Eles são uns caras que são, posso dizer, eles não gostam de viver na miséria. Aqui no livro diz assim, eles não gostam de viver na miséria como os demais Romani vivem. E então eles gostam da opulência, eles gostam de viver na riqueza e coisa e tal. Esse é o estilo de vida deles, né? Existem alguns detalhes também em relação à alimentação da família deles, né? Eles exploram muito as famílias deles. A família Ravenous, eles costumam viver entre os próprios Romani para poder sugar o sangue deles, né? E uma coisa muito interessante é que os Ravenous, eles não têm acesso, tanto os vampiros, eles não têm acesso aos poderes da linhagem sanguínea dos Romani. Eles só possuem acesso a esses poderes se eles tomarem o sangue de algum Romani. E aí você conta com uma reserva de sangue lá, e conforme você vai secando esse sangue, você vai perdendo os poderes. Mas isso não se aplica a todos os vampiros, apenas ao clã Ravenous. A terceira família é a Urmen. É uma família feérica, na verdade, de linhagem feérica, e vem de uma lenda em que a Daena, apesar da sua idade, dizem que ela morreu tardiamente, de uma longevidade, provavelmente por causa dos poderes. E aí ela se disfarçava de jovem e andava entre as companhias, que são os coletivos dos Romani, e ela andava entre as companhias para explicar, para ensinar sobre as coisas sobrenaturais, né? E teve um garoto que duvidou dela, né? Falou, pô, mas como é que você pode saber tanto sendo tão jovem, né? Então eu duvido que você seja uma mulher tão jovem, né? Não é possível. E aí, como numa metáfora, ela coloca o cobertor em cima dele e ele parte por alguns meses, se não me engano, são 7 meses, enfim, eu não lembro agora. Mas isso parte por meses e aí ele volta como um adulto com filhos, e os filhos deles com traços estranhíssimos, né? Então é como se ela tivesse designado ele para uma missão e ele voltou com essa linhagem diferentona. Os Urmen, eles são os que menos têm contato com a consanguinidade com Daena, talvez por essa mescla com o povo feérico, realmente tenha dado algum bug ali na linhagem. E eles também, às vezes, visitam a Arcádia, enfim, os poderes deles lá, enfim, que tem lá no final do livro, explica um pouco sobre essa linhagem, né? Essa família. E aí a gente chega na quarta família, que são os Furidai. Provavelmente você já ouviu esse termo em algum outro lugar, mas é uma família que acredita que o ciclo está se fechando. Ele só vai explicar desse ciclo aqui, né, mas nada relevante, mas é basicamente quase a mesma ideia que a gente tem do ciclo de Vampiro à Máscara, de que tá chegando o momento da Guerreira, não cito o nome Guerreira, mas é esse final de ciclo em que vai acontecer alguma revelação. Eles querem mostrar pro mundo que existe uma salvação, né? Só que, e é interessante porque por eles terem esse ponto de vista um tanto quanto exacerbado e diferentão, eles querem que as pessoas, é uma coisa meio evangelista, pregam mesmo a palavra e por causa disso eles são perseguidos pela tecnocracia. E aqui é colocado como uma lenda de uma mulher, que é a Noaé. Ela tinha sido devorada por um peixe e ela comeu as entranhas desse peixe. E ela teve umas visões sobre o final desse ciclo. E ela construiu uma arca porque ia ter uma grande inundação. E então ela juntou os animais ali e a sua família para poder salvar. Ela tentou avisar as outras pessoas, as outras companhias, principalmente os Gaji. Gaji é um termo que eles usam para as pessoas que não são Romani. Ele tentou avisar as outras pessoas, não quiseram ouvir, houve inundação e só a família dela que sobrou. E por fim, a quinta e a mais complicadinha é a família Tsurara. Na verdade, ela surgiu em 1940, que foi um cara que ele fugiu de um campo de concentração, é o Koraska. Ele foi salvo justamente por uma vampira Romani. Não fala se ela era da linhagem Ravenous ou não, mas ele foi salvo por uma vampira Romani. E quando ele descobriu
que ela era uma vampira, ele entendeu que, embora eles tivessem sido alvos do Holocausto, da perseguição nazista, ele viu como aquele ato dela ser uma vampira como uma traição sanguínea. Então ele matou ela e ele jurou, ele formou essa família para poder caçar todos os outros Romani que tivessem algum desvio que pudesse enfraquecer a linhagem sanguínea da própria família, né? Não da própria família, mas do próprio povo mesmo romano. Então, vampiros, lobisomens, enfim, ele caça toda essa parada. E aqui no livro ele deixa claro que, por ter essa natureza fanática, essa família ela não pode ser jogada, né? Não é incentivada, apenas usada como NPC. Também tem esse viés também de extremismo, né? Uma coisa bem que flerta com extermínio, né? Uma perseguição, um próprio holocausto dentro do próprio povo. Pode soar um pouco insensível em fazer um povo que também foi vítima do holocausto fazer uma perseguição, mas enfim, a gente tem Israel aí, né? Enfim, não vou fazer grandes declarações aqui, e o Tsurara, ele é um reflexo disso. A convergência é uma mítica, é uma crença de que vai haver um momento das revelações em que tudo vai se mostrar, que são dos ensinamentos da Daena, né? Isso tem a ver com as sementes. É dito que cada família, cada uma das grandes famílias possui uma das sementes. Aqui no livro ele explica bonitinho o que cada semente faz, coisa e tal, que elas só podem ser portadas por Romani, e qualquer pessoa que não Romani porte essas sementes, o bagulho fica louco. A linhagem da própria Daena, que é digna de usar essas sementes. E tem essa convergência que tanto os Tsurara quanto os Furidai acreditam que eles, por serem Romani e saberem da verdade, eles vão ter um papel muito importante quando vier essas revelações. Então, por isso que eles lutam para que as coisas aconteçam certinho, né? Vamos fazer, então, eu vou fazer algumas sugestões aqui de como você pode reciclar esse livro, né? Se você quiser reciclar, né? Usa como você bem entender. Mas as sugestões que eu faço, né? Porque o material todo, a literatura do livro, ela é desprezível. Eu vou fazer algumas sugestões de como você pode colocar esse mesmo lore de uma forma, vamos dizer assim, genérica, para que você... Porque, enfim, você fazer ele envolvendo o povo Romani, especificamente, ele é desnecessário. Porque tem esse viés racista, como eu já expliquei, coisa e tal. Mas, enfim, eu vou explicar direitinho. Por exemplo, o fato de Daena for não exatamente de um povo, mas se ela for desvinculada ao povo Roma e todos os seus dotes, enfim, ela é não exatamente um povo, mas ela é de uma linhagem como qualquer outra pessoa, e essa linhagem ela adquire poderes. É só você desvincular o fato de ela ser uma Romani, ela poderia ser uma Romani, não tem problema, mas você desvincular o fato de que apenas os Romanos são perseguidos por causa disso e você colocar todo um povo taxado, né? Então você ter a ascendência na sua árvore genealógica de Daena não faz de você exatamente um Romani, você pode ter a consanguinidade dela que ela era um Romani, isso não tem problema, mas que é desvinculado desse preconceito, entende? Só de você fazer isso você já consegue esclarecer muita coisa. Isso não taxa, né? Por exemplo, já que é tão vinculado nesse propósito viajante, nômade, então você pode colocar que realmente, né, a linhagem dela, as pessoas que são da linhagem dela, elas são marcadas principalmente porque eles são viajantes, eles são nômades, então não exatamente ligado ao povo romano, mas pode ser parte de outras culturas que também são nômades, pessoas que são viajantes, né? E eu acho interessante também denotar, ressaltar que, embora eu estou fazendo esse esforço, essas sugestões aqui, porque é importante de considerar que a história deles já foi desmerecida suficiente, né? Como eu disse, eles foram perseguidos, eles foram esquecidos por terem sido vítimas durante o Holocausto. Eles são chamados de escravos, né? De uma outra forma, com isônimo, né? Que eu disse pra vocês anteriormente. Então, enfim, eles são completamente desvalorizados. Então, eu acho que não custa nada dar uma readaptada. E olha só, nem são tantas coisas, né? Essa sugestão de você desvincular a etnia ou qualquer coisa relacionada a povos, acho importante para você já desvincular esse tipo de preconceito. E como eu disse, a Daena não precisa deixar de ser romani. Ter um personagem romani já é uma representação, mas quer dizer que a linhagem romani? Não, ela não precisa ser... Primeiro, ela não precisa nem ser a precursora do povo roma, entende? Ela só era uma romani, e a partir desse momento é que tem todas as ramificações ali, e você pode ser preto, branco, vermelho, independente do que você seja. Você pode ser da linhagem dela e você ser ostracizado por ser de uma linhagem de que ela portou as sementes daquele fruto da árvore do conhecimento, entende? Dá pra você fazer uma adaptação legal sem você fazer vínculo de povos ou enfim. Dá pra fazer dessa forma, fica bem legal e fica mais leve também, né? Fica justo.
pra desvincular ainda mais desse negócio do povo, desse negócio de sangue, gente, pelo amor de Deus, que tara é essa por ter um negócio do sangue poderoso? Isso aí é quase eugenista, sabe? Dá pra desvincular legal, mas enfim. Outra sugestão que eu faço é que no livro ele traz os poderes, né? E os poderes, eles podem também estar ligados a alguma coisa importante. É tratado como númina, né? Dá pra você levar como númina, na verdade. E que você pode fazer um personagem que descende de alguma... Entendeu? De alguma entidade que em algum momento sabe dessas coisas do final dos ciclos. Dá pra você levar isso pra outros cenários, né? Como Vampiro à Máscara, como Lobisomem Apocalipse. E você descende de alguma entidade que sabe do final desses ciclos, como a Guerrena e o próprio Apocalipse, e você traz esses conhecimentos de uma forma satisfatória dentro do cenário do seu jogo, né? E a mesma coisa se aplica aos Peregrinos Silenciosos, aos Ravens, aos Gangrel também, que ao invés de você fazer eles ligados ao povo romani em si, você faz... Então dá pra você fazer uma desassociação e você fazer com que os estereótipos de pessoas viajantes, ao invés de um povo que realmente sofreu pra caralho e sofre pra caralho, né? Então dá pra você fazer só tipo, naturezas nômades são escolhidos para serem abraçados, ou então, naturalmente, no caso da tribo dos Peregrinos Silenciosos, ele já tem esse tino de viajante, então ele é um potencial peregrino silencioso. Entende onde eu quero chegar? Não tem nenhuma ligação sanguínea, entende? E mesmo que tenha uma coisa sobrenatural, mas não tenha ligado exatamente a um povo. Entende onde eu quero chegar? Até que foi rápido, não tinha muita coisa pra dizer, muita coisa eu deixei de lado. Na verdade, não deixei muita coisa de lado, não. Tem muita coisa que é balela aqui dentro. Eu dei uma bela resumida, como eu faço todos os outros vídeos. Então, vamos às considerações finais. Bom, ainda falando sobre os problemas do livro, eu devo dizer que ele, além de não respeitar a história dos Romani, ele vai cravar, né? Ele vai confirmar todos os estereótipos de traiçoeiros, de ladrão, de vidente. E como eu disse, né, você dar aspectos místicos a um povo, etnia, é racista. Então, esse é um grande problema. E como eu disse, a T1, ela começou com o pé esquerdo nas produções aqui da White Wolf. Ela vai produzir outras coisas, mas em união com outros autores. A gente vai ver alguns livros dela aqui. Aliás, a proposta do livro é falar o seguinte: esse povo sofreu demais, então nós vamos reescrever a história. Isso é romantização. Eu sou professor, gente, eu tenho lugar de fala para falar de romantização. As pessoas falam bastante... Esse exemplo é perfeito. As pessoas falam que ser professor é importante e ninguém ajuda, entende? Então eu prefiro dizer que a profissão é muito bonita, coisa e tal, mas ninguém tá lá na rua com a gente, né? A mesma coisa aqui nesse caso, né? Ao invés de dar importância ao sofrimento, não no sentido que sofrer é importante, mas no sentido de que enaltecer que esse povo sofre, que ele deveria ser bem tratado, reconhecido, ela simplesmente apaga esse passado e ela reconstrói uma coisa sobrenatural. Tem essa desculpa de que o mundo das trevas ele é assim mesmo, mas mesmo assim ela decidiu apagar, então foi uma decisão tanto quanto errônea. Imagina que lá em Raid Across Australia eles decidem não usar os termos corretos aos povos aborígenes, porque no mundo das trevas não existia exatamente uma representatividade. Eles escolhem, é arbitrária essa decisão. A mesma coisa acontece aqui, que eles podem contar a história dos Romani, lembrar de todos os sofrimentos que eles passaram, e mesmo assim, pra gente conhecer, né, não é porque é um livro de RPG, aliás, a gente vê muito material histórico em livros de RPG, a gente pode aprender um pouco sobre esse povo, mas da forma que foi colocado aqui, ele está ignorando. Ele prefere reescrever de uma forma mística, agravando o preconceito, né? Agravando os estereótipos, né, como eu disse, de ladrões e místicos, se torna racista, né? Se torna, que nem eu disse antes, né? Eu posso estar sendo inocente nessa minha alegação, mas ele se torna racista sem querer. Bom, e só para deixar claro, o livro, principalmente o título dele, né, que é Gypsies, eu acho que ele cai bem a esse livro, principalmente porque ele não fala sobre a história dos romanos. Então, assim como o nome do livro, que é Gypsies, que é uma má interpretação da origem do povo romano, então ele escolheu o nome certo. No sentido de que, se ele não vai contar a história do Romani, então ainda bem que o livro não se chama Romani. Mas saiba que é um termo pejorativo que se refere a esse povo. E imagine que se esse livro, por exemplo, fosse chamado assim, judeus. Ou pior, tipo, negros. Ou pior ainda, tipo, japas. É foda, não é foda? Então é a mesma coisa. Então, mas é só uma argumentação que eu tenho aqui. Se ele vai falar de uma história que não corresponde à história do Romani, então tudo bem. E de longe, é o pior livro que eu li até agora. E meu Deus, como esse livro é ruim. E não é só porque tem esses aspectos racistas, o conteúdo dele também é bem fraco. A parada dos poderes, o lore mesmo, eu achei bem fraco mesmo. Mas enfim, eu tive que ler, né? É a proposta do canal. Como eu disse antes, vou deixar as fontes de pesquisa aqui embaixo, não são muitas, como eu já apontei, não achei coisas escritas, eu só achei alguns vídeos interessantes no canal.
interessante que fala sobre o assunto, não diariamente, mas direto. O Florian, ele posta algum conteúdo falando sobre apropriação cultural, sobre os próprios costumes do povo dele, principalmente aspectos da dança, onde que houve um embranquecimento, né? Eu fiquei muito surpreso que ele falou sobre Vitor Hugo. Enfim, é muito bom o canal dele, é interessante, é enriquecedor, né? Principalmente porque a gente tá falando de uma coisa séria. E é isso, eu quero terminar aqui dizendo sobre o futuro do canal. Então, não existe, na verdade, uma expectativa de fazer os vídeos direto. Eu tive um episódio muito importante aqui na minha vida. Eu tô voltando agora porque eu tava meio desgostoso, não tinha vontade, eu perdi o tesão completamente para RPG. Voltar é um passo muito importante, principalmente porque é um novo começo. E enfim, eu não vou entrar em detalhes, né? São coisas muito pessoais. Vamos ver onde é que vai, né? Mas eu não tenho data de outras gravações, tem que ser devagarinho, eu tenho outras prioridades. Outro motivo, isso eu posso falar, de eu não estar gravando mais é porque desculpa se eu vou soar arrogante agora, mas eu percebo que o trabalho que eu tenho aqui nesse canal, ele poderia poderia ser investido em coisas maiores. Eu acho que eu tenho um potencial para fazer coisas de uma abrangência maior. Eu acho que as pesquisas, as anotações que eu faço para apresentar o trabalho aqui nessa droga, eles são bem acadêmicos. Eu poderia estar fazendo uma coisa muito maior do que uma comunidade pequena de RPG. Eu acho que eu poderia estar fazendo alguns vídeos literários, sabe, fazer mais. Eu acho que eu posso mais. E tem outros produtores de conteúdo que vão entender muito bem do que eu estou falando. A gente conversa em off. Mas enfim, eu confesso que eu estou desgostoso ainda. Eu tenho uma coisa muito importante que eu gostaria de compartilhar. Eu não sei se eu já cheguei a dizer isso em outro vídeo, mas eu gosto mais de saber sobre a história do que jogar RPG. Isso era um pensamento que eu tinha há um tempo já. Então tem sido mais prazeroso saber sobre a história dos livros do que exatamente jogar. E quando chega, eu assumo que quando chega nos termos de jogo, eu dou uma brochada. Eu perdi um pouco dessa chama. Eu tá gravando aqui agora me deu uma animada, mas vamos ver como vai ser daqui pra frente. Algumas outras decisões que eu tomei. Então, como eu fiquei muito tempo longe, quase um ano longe, então eu acho que eu não vou fazer mais gravações coletivas, porque eu tô empatando muita gente, tipo, a ficar à mercê de fazer as gravações, coisa e tal. Eu fiz alguns convites, o Clube do Livro. Eu não vou encerrar agora, mas eu penso em encerrar esse livro, tá? Esse clube. E não vou fazer mais nada em coletivo. Tudo porque eu prefiro manter o meu cronograma, a minha organização, do que ficar, tipo, empatando as outras pessoas, enfim. Eu sei que isso engrandece e traz, vocês gostam de ver outras caras novas aqui, além da minha, mas eu não comprometo a agenda de mais ninguém. Mas fica tranquilo, daqui a um ano eu volto com Dirty Secrets of the Black Hand, não, brincadeira. Eu não sei quando eu vou ler esse livro, as férias estão próximas, faltam pouco mais de um mês para eu poder entrar de férias da escola. E geralmente eu fico ocioso, fico produtivo, então talvez o canal dê uma guinada. Mas como eu disse, eu talvez volte, talvez os próximos livros eu vou conversar com o pessoal do Clube do Livro para ver se eles estão dispostos a continuar o livro. A gente tem que terminar o Emerald Braid e terminar o Truth Until Paradox. E eu quero terminar esses dois livros e então eu encerro Clube do Livro, não vai ter mais. Assim como as drogas especiais com outras pessoas. Então essa droga se propaga pela droga de Insta, droga de página. Ixi, faz tempo que eu não falo isso, hein? E se inscreve no canal, deixa um comentário aí, que seja pertinente e respeitoso ao pessoal que confere, né, que acompanha esta droga. Leia o livro para você aprender a como não se fazer um livro e acabou.